O governo de Vargas ele foi dividido em 3 períodos: o governo provisório, o constitucional e o Estado Novo. Com a Revolução de 1930, inicia-se o governo provisório, já que houve o rompimento da política de café com leite, que era aquela alternância de presidência entre os estados de Minas Gerais e São Paulo. E com esse rompimento dessa política, Vargas assume o poder, se tornando um presidente provisório, e aí ele passa a tomar algumas medidas. Ele fecha o Congresso Nacional, ele extingue partidos políticos, ele anula a Constituição de 1891, justamente para centralizar os poderes em suas mãos. E isso desagrada principalmente São Paulo, já que São Paulo já tinha perdido o poder político, já que houve o rompimento da política de café com leite, e também porque Vargas tinha anulado a Constituição de 1891, que dava autonomia aos estados. E aí, com esse anulamento, São Paulo perde a sua autonomia. E isso acaba desagradando bastante São Paulo. Sendo assim, a fim de recuperar o comando político e pedir uma nova Constituição, em 1932, a elite paulista comandou a revolta constitucionalista. Foram cerca de 3 meses de luta entre São Paulo, o estado de São Paulo e as tropas governamentais, porém São Paulo acabou perdendo. Mas Getúlio Vargas precisava diminuir a oposição de São Paulo, porque São Paulo era a maior força econômica da época. Então, São Paulo era fundamental para o governo de Vargas. E aí Vargas ele convoca eleições para eleger a Assembleia Constituinte para fazer a nova Constituição de 1934, que foi feita, e a partir dessa Constituição inicia-se a segunda fase do governo de Vargas, que foi o governo constitucional. Essa Constituição de 1934 desagradava Vargas, porque os principais pontos dessa Constituição criavam uma série de mecanismos que buscavam controlar o poder de Vargas, e desde o governo provisório estava centralizado na figura de Vargas. Mas essa Constituição ela acabou durando muito pouco, porque alguns acontecimentos durante o governo constitucional criou uma série de pretextos para que Vargas centralizasse novamente o poder em suas mãos. Esse pretexto foi que, desde a década de 30, o Brasil vivia uma radicalização política, que era reflexo do cenário internacional. A Europa passava por uma divisão política que culminaria na Segunda Guerra Mundial. Também tinha acontecido em 1929 a crise de 29, né, que teve a crise do liberalismo, enfraqueceu o liberalismo e fortaleceu movimentos de massa de extrema-direita e extrema-esquerda. E a política no mundo estava caminhando para esse rumo autoritário. E nesse período a gente teve crescimento e o estabelecimento de regimes de extrema-direita, como o nazismo na Alemanha, por Hitler, e o fascismo na Itália, por Mussolini, e também regime de extrema-esquerda, que foi o stalinismo soviético. O reflexo desses regimes de extrema-esquerda e extrema-direita foi percebido aqui no Brasil com a formação de 2 organizações políticas, a ANL e a AIB. A ANL era a Aliança Nacional Libertadora e a AIB é a Ação Integralista Brasileira. O primeiro grupo foi a ANL, a Aliança Nacional Libertadora. Era uma organização política de extrema esquerda, era um reflexo do comunismo stalinista, e teve aqui no Brasil como presidente de honra o Luiz Carlos Prestes. A ANL ela foi fundada em 1935 a partir de articulações de militares, intelectuais, estudantes de esquerda, e a ANL ela defendia uma luta democrática, a luta pela reforma agrária, o não pagamento da dívida externa, a nacionalização de empresas estrangeiras, e a ANL ela representava interesses antifascistas, ela era contra guerras mundiais, era anti-imperialista, era contra a exploração de camponeses, enfim, ela tinha esses ideais mesmos de esquerda. Contrário aos princípios defendidos pela ANL, havia a AIB, a Ação Integralista Brasileira, que era uma organização política de extrema-direita, inspirado no fascismo italiano de Benito Mussolini, e a AIB ela foi chefiada por Plínio Salgado, né? Plínio Salgado era um paulista, ele foi deputado, ele era escritor também, e Plínio Salgado ele era conservador, ele era católico, e Plínio ele criticava muito o modernismo, né, que era um movimento literário, artístico, cultural que estava ocorrendo naquela década. Plínio achava que o modernismo era um movimento muito radical, era ligado, né, à ruptura da tradição artística, do tradicionalismo, e Plínio era contrário a isso, porque, como eu disse, ele era conservador, enfim. Em 1926, Plínio Salgado, Menotti Del Pitta e Cassiano Ricardo fundaram o Movimento Verde e Amarelo,
que propunham uma interpretação nacionalista do modernismo, que, como eu falei anteriormente, Plínio Salgado criticava. Eles três queriam uma arte ligada à tradição, à religiosidade e a valores nacionais. No ano seguinte, eles também criaram outro movimento, que foi o movimento da ANTA, que propunha uma exaltação dos indígenas como símbolo da identidade nacional. Plínio Salgado, inicialmente, ele era apoiador de Júlio Prestes, mas aí com a Revolução de 30, quem passou a assumir o poder foi Getúlio Vargas. Então, ele vendo ali uma oportunidade de consolidar seu projeto político, ele passou a apoiar Getúlio Vargas. E aí, em 1932, com esse cenário aí de radicalização política que eu falei anteriormente, junto com Miguel Reale e Gustavo Barroso, Plínio consegue fundar a Ação Integralista Brasileira, a AIB. Eles defendiam um Estado fortemente centralizado, o combate ao comunismo, o fim de partidos políticos, o nacionalismo exacerbado, e eles tinham como lema Deus, Pátria e Família. Deus, porque eles defendiam essa moral cristã como fundamento da organização social. Pátria, porque simbolizava o nacionalismo que eles tanto defendiam, que era esse movimento de exaltação da identidade nacional. E família, porque eles consideravam a família uma unidade básica ali da sociedade que deveria ser preservada para garantir esses padrões tradicionais, para garantir a continuidade de costumes, da moral principalmente cristã, e dessa estrutura hierárquica. Então, a gente pode caracterizar a AIB, a Ação Integralista Brasileira, o integralismo como um movimento, uma organização política de extrema-direita, um movimento nacionalista, autoritário, tradicionalista e fundado em preceitos religiosos, e eles acreditavam que cabia ao Estado manter a unificação integral da sociedade, e era totalmente, tinha oposição ao comunismo e totalmente contrário ao que a ANL defendia. Durante os anos 30, num momento de fortes debates quanto às concepções de como deveria ser o Estado brasileiro e a identidade nacional, surge a Ação Integralista Brasileira, ou AIB, fundada oficialmente em 1932 por Plínio Salgado. A AIB se inspirava fortemente no fascismo italiano. Era uma organização hierárquica, centralizada no chamado chefe nacional e apoiada por diversos órgãos. Os filiados, que eram apelidados de camisas verdes, em alusão aos camisas negras italianos, usavam uniformes com camisas verdes e abraçadeiras com o símbolo do partido. Esse símbolo era a letra grega sigma, que na matemática significa somatório e, para os integralistas, representava o projeto de um Estado único e integral. A saudação dos integralistas era feita com o braço direito levantado, de forma semelhante à dos nazistas, acompanhada pela palavra Anauê, que em Guarani significa você é meu parente. O partido investia muito na formação de seus membros. Desde a infância, os jovens passavam por rituais de educação moral, crítica e militar. Já os adultos entravam na milícia marcada por juramentos de fidelidade e uma forte hierarquia. No auge do movimento, a AIB ganhou força na imprensa, com jornais e revistas, incluindo a Ofensiva e o Monitor Integralista, órgãos de difusão ideológica e administrativa. A oficialização dos uniformes em 1934 marcou o início dos desfiles e sua presença pública organizada do movimento, reunindo militares em várias capitais e dando visibilidade ao caráter paramilitar e disciplinado da AIB. Falar sobre a AIB e a Era Vargas. A relação inicial entre os dois era de apoio mútuo, porque ambos tinham muitos interesses em comum e compartilhavam uma visão de comunista e antiliberal. A AIB apoiou Getúlio Vargas durante todo o mandato, durante grande parte do mandato dele, e também apoiou durante o golpe do Estado Novo. Apoio esse que já era esperado, porque um dos integrantes dos integralistas foi quem redigiu o Plano Cohen, que foi o motivo para que Vargas instaurasse a ditadura. Ele usou isso como desculpa para poder implantar a ditadura. E quem tinha redigido tinha sido o então capitão do Exército, Olímpio Mourão Filho. Mas após o golpe do Estado Novo, uma semana depois aproximadamente, Vargas mandou fechar todos os partidos políticos, inclusive a Ação Integralista Brasileira, que acabou pegando os integralistas meio de surpresa, porque eles não achavam que Vargas ia fazer isso. E mais tarde eles tentaram um levante contra o governo Vargas,
mas esse levante acabou sendo rapidamente suprimido. Agora eu vou falar sobre a participação da AIB no cenário político dos anos 1930. Após o surgimento em 1932 da AIB, teve um crescimento rápido em seus primeiros anos de atuação. Em menos de um ano após a fundação, a AIB fez o primeiro desfile público em São Paulo, usando camisas verdes, o que gerou a alcunha para eles de camisas verdes. As pessoas chamavam eles assim. E eles também foram apelidados pelos opositores deles de galinhas verdes. Em 1932, a AIB fez o seu primeiro Congresso Nacional em Vitória, no Espírito Santo. Seu grande número de apoiadores fez com que a AIB fosse o primeiro partido de massas do Brasil. E, por fim, em 1937, a AIB lança Plínio Salgado à eleição presidencial, marcada para 1938. A eleição essa que não aconteceu porque Getúlio Vargas deu o golpe do Estado Novo. E eu vou falar agora sobre os principais conflitos, não sobre os principais conflitos, mas contra quem eles tinham conflitos ali. Os integralistas eles eram grandes opositores do comunismo e do liberalismo, o que fazia com que eles tivessem, ocasionalmente, alguns confrontos diretos contra a ANL, que era a Aliança Nacional Liberal, e com os outros grupos da esquerda. Esses embates muitas vezes eram violentos, como a Batalha da Praça da Santa Sé, em 7 de outubro de 1934. E essas batalhas aconteciam em diversos lugares, podiam ser armados ou não, e realmente tinha muita violência ali no meio, porque eles eram inimigos diretos, e por isso aconteciam esses confrontos quando os grupos se encontravam. De acordo com a Constituição de 1934, o Brasil deveria realizar eleições presidenciais no ano de 1937. Porém, Getúlio Vargas, com o apoio dos militares, articulou um golpe que impediu o pleito e instaurou no Brasil o Estado Novo, um regime centralizador e autoritário. Nesse contexto, a Ação Integralista Brasileira, AIB, inspirada no fascismo europeu e marcada pelo lema Deus, Pátria e Família, viu no Estado Novo uma oportunidade de ganhar espaço político. Contudo, Vargas proibiu todos os partidos políticos, inclusive a AIB, o que acabou frustrando as expectativas integralistas. Inconformados com essa situação, cerca de 80 integralistas organizaram, em maio de 1938, um ataque ao Palácio da Guanabara. Esse episódio ficou conhecido como Intentona Integralista. A ação fracassou diante da repressão militar e policial. O episódio resultou na prisão e no exílio de líderes como o Plínio Salgado e que foi enviado a Portugal. Vale destacar que, mesmo após o ataque, alguns integralistas no Brasil passaram a questionar sua relação com Vargas, enquanto outros continuaram simpatizantes do governo. E eu vou falar sobre o declínio e o legado. Depois da Intentona Integralista de 1938, o movimento entrou em um período de forte declínio. A tentativa do golpe de Getúlio Vargas fracassou em poucas horas e a reação do governo foi de imediata. Muitos integralistas foram presos, perseguidos e até mesmo exilados. Com isso, a Ação Integralista Brasileira perdeu parte de sua força política e nunca mais conseguiu se reerguer com a mesma dimensão que ela tinha em 1930. Apesar da derrota do integralismo, deixou um legado, o lema Deus, Pátria e Família. Por exemplo, continuou sendo usado em diferentes momentos da história do Brasil, principalmente em grupos conservadores e religiosos. Além disso, o movimento serviu como exemplo como ideologias autoritárias que conseguem crescer em períodos de crise, mas também como podem ser reprimidas quando passam a ameaçar o poder. Em resumo, o integralismo teve um papel marcante na era Vargas, mas a Intentona de 1938 representou seu fim político. Mesmo enfraquecido, ele deixou marcas importantes na política e na cultura do Brasil, especialmente ligadas ao nacionalismo e ao conservadorismo, que ainda podem ser percebidas até nos dias de hoje.